Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. É bom ver todo mundo aqui hoje. Eu quero especialmente agradecer a presença do irmão Pedro Augusto. Eu vi que ele tinha entrado no YouTube para assistir o nosso momento aqui hoje de coração consagrado. Como eu mencionei para o Bruno mais cedo, aqui no nosso programa, nós estamos no meio, interrompemos nosso tema sobre o que fazer com Deus, ou o que fazer em relação a Deus. E já tratamos de vários assuntos dentro desse tema, talvez até a semana que vem, né, a gente retome. Mas nessas semanas, na semana passada e hoje também, eu quero fazer uma coisa independente e falar com vocês hoje sobre como tornar Jesus o centro da sua vida. De vez em quando eu ouço irmãos falarem assim, mas eu me sinto parado, que eu estou naquela coisa de sempre, que eu não estou crescendo espiritualmente. E nós proclamamos para as pessoas também que Jesus deve ser o centro da nossa fé. A grande pergunta é, como fazer isso na prática? E eu vou dar para vocês 4 dicas, 4 maneiras de tornar Jesus o centro da sua vida. No domingo agora, a nossa reunião aqui em casa, nós recebemos uma visita de um outro estado, lá do sul, e a senhora veio pela primeira vez, ela estava visitando família aqui na cidade, e ela me impressionou muito, por um motivo. Quando alguém estava falando e comentando alguma coisa da palavra de Deus, foi dentro da mensagem do irmão Douglas, que nos trouxe uma mensagem maravilhosa sobre o jovem rico e a falta de coragem da parte dele, não somente durante a mensagem, mas também, se não me engano, até durante outros momentos dentro da reunião, essa senhora visitante tinha trazido um caderno e estava tomando anotações. E eu reparei assim, eu estava mais ou menos na sala, nós reunimos na nossa sala, dentro de casa, então nós estamos mais ou menos dentro de um círculo, e ela estava bem na minha frente, no outro lado da sala, então eu reparei que ela tinha pego um caderno para fazer essas anotações, e de vez em quando ela escrevia alguma coisa. Isso me impressionou, porque poucas pessoas tomam o cuidado de pensar de uma forma mais séria sobre a palavra de Deus. E esta é o nosso primeiro ponto aqui. Se você quiser tomar Jesus, colocar Jesus como o centro da sua vida, coloque a palavra de Cristo no seu coração e na sua vida. Esse é o primeiro passo. Esse é eu não vou dizer o ponto mais importante de tudo, mas de fato tem que ser talvez o primeiro passo. Seja você um leitor assíduo, constante da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Seja um estudante, não somente um leitor superficial. Não pegue apenas um versículo aqui e ali dentro da palavra. Faça com que a Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, esteja sempre na sua mente e na sua língua. E talvez no ponto do lápis, você fazendo as suas anotações. Não somente durante alguma lição, alguma mensagem, alguma aula, mas durante a sua leitura também. Vão aparecer perspectivas, princípios, verdades e até dúvidas. E você pode anotar essas coisas e as perspectivas e princípios que você vai reparar dentro da sua leitura da palavra, você vai fixar mais ainda estas coisas na sua mente quando você anota. Existe fisicamente e psicologicamente, existe uma vantagem em anotar as coisas no papel. Talvez você não seja um bom escritor, talvez você não tenha o dom da palavra, mas não tem importância não. Você ainda pode anotar do seu jeito as coisas dentro do caderno e, na sua maneira, isso vai ajudar você a fixar, guardar, lembrar mais essas coisas.
Durante a vida de Jesus, muitos judeus criam nele. No capítulo 12 diz que havia algumas pessoas que acreditavam em Jesus, mas que não confessavam a sua fé no Senhor, não assumiram publicamente que eles acreditavam no ensinamento do Senhor por medo dos homens. Eles queriam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Existem vários tipos de fé. Não é verdade que a coisa mais importante é acreditar em alguma coisa. O essencial é crer em Jesus e na sua palavra de tal forma que nós praticamos aquela fé. Em João capítulo 8, em versículo 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha o que ele vai dizer para essas pessoas que estavam acreditando no seu ensinamento e na sua pessoa como o enviado de Deus. Jesus disse essa palavra para os judeus que haviam crido nele. Ele falou assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Só porque alguém diz crer em Jesus não é suficiente. Nós temos que pegar a palavra de Jesus, o seu ensinamento, as verdades que ele passou para nós, que hoje nós encontramos dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. E nós temos que permanecer firmes nesta sua palavra para sermos verdadeiramente os seus discípulos ou seus seguidores. Muita gente se diz cristão. Pouca gente realmente é cristão. Então peguem a palavra de Cristo. Coloque essa palavra no seu coração, na sua mente. Faça com que essa palavra esteja sempre na sua língua, para que flui naturalmente, você está sempre falando dessa palavra e coloque essa palavra na sua vida, na prática. É assim como nós temos que fazer. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Colossos, ele tinha que insistir na suficiência de Cristo. Aquelas pessoas queriam inserir dentro da sua fé, junto com Jesus, outros seres, até seres espirituais, para poder chegar até Deus. E eles tinham uma ideia de haver uma escada para chegar até Deus. E para chegar a subir nessa escada, você tinha que conhecer qual ser espiritual habitava naquele ponto e como passar por aquele ser espiritual. Então você tinha que saber os segredos. E algumas pessoas nesse meio diziam possuir as chaves. E para você conseguir chegar até Deus, você tinha que consultar, você tinha que pedir ajuda desses seres humanos que serviam como intermediários para chegar até Deus. E no meio dessa escada estava Jesus também. Paulo escreve para dizer, gente, no reino espiritual não tem nada disso. Tem uma escada para chegar até Deus? Tem, com uma escada só, com um só degrau. E nesse degrau
está a pessoa de Jesus. E para você chegar até Deus e passar por Jesus, é muito fácil, é muito simples. Não tem segredo, não tem mistério. Você não tem que ficar consultando um monte de gente para saber alguma coisa. O que você precisa é Jesus e a sua palavra. É por isso que em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreveu assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa palavra não pode ser uma coisa superficial na sua vida, essa palavra tem que ser companheira constante, porque é por meio dessa palavra que você vai receber toda a plenitude de Deus. Quer dizer, você vai receber de Deus tudo o que ele planejou para o ser humano. Tudo que Deus é está em Jesus, e quando você está em Jesus, você tem acesso a toda essa plenitude de Deus. E para fazer isso, você precisa da palavra de Cristo. E você precisa deixar habitar em vocês ricamente a palavra de Cristo. É interessante o contexto dessa frase de Paulo em Colossenses 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando dos cânticos da igreja, que são cantados pela congregação nas suas reuniões. Paulo escreveu isso sobre os hinos cantados pelos irmãos, que os hinos devem refletir sempre, devem conter sempre a palavra de Cristo. Até os nossos hinos têm que refletir a prioridade de transmitir a palavra de Cristo. No mundo religioso, não é isso que você tem na sua música. A sua música cheio de instrumentos, cheio de ritmo, cheio de melodias complicadas, que precisa de um monte de gente cantando várias partes para com que a música funcione. Isso está muito longe da vontade de Deus e da palavra de Cristo. Nós precisamos cada vez mais de melodias simples que todos conseguem cantar e que não sobressaem sobre a letra, sobre o conteúdo, porque os nossos cânticos têm que transmitir a palavra de Cristo. Até os nossos hinos têm que estar repletos da palavra de Cristo, porque por meio dessa palavra, Cristo vai se tornar o centro da nossa fé. E ele estando sempre no centro da nossa fé, bem fixado, nós vamos andar sempre com o Senhor Deus. Então, coloque a palavra de Cristo na sua vida. Agora, para você fazer isso, eu vou te dar uma dica aqui. Você vai ter que fazer um sacrifício. Eu lembro de um irmão que era professor de faculdade, formado na Universidade de Harvard, um dos maiores conhecedores da palavra de Deus. O irmão que era também um tradutor da Bíblia. O que eu uso aqui é a Nova Versão Internacional, que aproveitou de pesquisas de uma versão na língua inglesa. E este nosso irmão foi um dos tradutores da Bíblia em inglês que chegou para nós nesse formato em português. Eu tenho também a Bíblia de Estudo NVI, que provavelmente, em termos do que nós temos em português,
é a melhor Bíblia de estudo que nós temos. Essa Bíblia tem vários escritores que escreveram introduções aos livros bíblicos e vários outros artigos. E eu menciono isso para dizer que esse nosso irmão foi convidado também, além de traduzir uma parte dessa Bíblia em inglês, que veio a chegar na NVI para nós, nessa Bíblia de estudo ele foi convidado a escrever vários artigos e introduções aos livros bíblicos. Quer dizer, o irmão reconhecido mundialmente pelo seu conhecimento da palavra de Deus. E esse irmão escreveu uma vez o seguinte: se você... E ele escreveu isso faz muitos anos. Ele faleceu, se não me engano, no ano passado ou retrasado. E muitos anos atrás, ele escreveu assim: se você quer ser um conhecedor da palavra de Deus, você não pode ser um leitor de gibi. O que ele queria dizer com isso é o seguinte: você não pode passar seu tempo, dedicar seu tempo, que é tão limitado, a essas coisas que não aproveitam nada. Porque se você está lendo um gibi, ou vamos colocar nos termos de hoje, se você está brincando de videogame, você está tomando um tempo precioso que você poderia estar usando para deixar a palavra de Cristo habitar ricamente na sua vida. Você não vai ser um conhecedor da palavra de Deus quando você passa seu tempo com coisas fúteis deste mundo. Antigamente a gente falava muito sobre a televisão, sobre programas bestas, vamos colocar nesses termos, que não trazem para você proveito nenhum. E hoje essas coisas multiplicaram demais. Cinema, videogame, todo tipo de mídia social. Se você passa horas e horas fazendo essas coisas, você não vai ser um conhecedor da palavra de Deus. Se você é um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, eu faço para você este apelo. Deixe essas coisas de lado. Você quer chegar no dia do juízo ignorante da palavra de Deus e condenado porque você não conhecia e não praticava a palavra de Deus, e você vai dizer para Jesus assim: é que ocupei meu tempo jogando videogame. Ocupei meu tempo batendo um papo na mídia social, lendo as coisas que tem lá. Eu passei meu tempo assim. Nós temos que redimir o nosso tempo. Se você é um irmão, irmã em Cristo e você acha que você não está fazendo progresso espiritual, você não está crescendo espiritualmente na sua vida, em parte, pode ser porque você não está se dedicando à palavra de Cristo. Número 2, se você quer colocar Jesus no centro da sua fé, coloque o povo de Cristo como prioridade. Participe de toda reunião e atividade junto com os irmãos, a não ser que você seja acamado. Quantas e quantas vezes os irmãos vão dizer: eu não posso ir na reunião hoje, eu vou num evento de família. Ou eu não posso participar da reunião hoje, porque eu estou para receber alguém da família, ou um amigo que vai lá em casa. Se você é um seguidor de Jesus e você quer colocar Jesus no centro da sua fé, Jesus morreu, ele deu seu sangue,
Ele veio aqui na terra para formar um povo da sua propriedade particular, um povo especial. E ele investiu toda a sua vida e todo o seu ensinamento para a formação deste povo. E você vai deixar de fazer parte desse povo, você vai deixar de se reunir com esse povo, porque você vai atender um amigo, um visitante, alguém da família. Se você quer que Cristo seja o centro da sua fé, promova o amor ao povo de Deus e o seu trabalho. No Sermão do Monte, quando Jesus começou o seu ensinamento, no Sermão do Monte, lá no início do seu ministério, ele ensinou assim, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele faz um contraste entre o povo de Deus e os pagãos que correm atrás das coisas dessa vida, das coisas materiais. E na NVI mesmo, no versículo 32, ele diz, você vai correr atrás de comida, de bebida, de vestimenta. Ele diz, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. E você, se você é uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo, você vai ter uma atitude de pagão? Se dedicando às coisas desta vida? Sim, temos que trabalhar, sim, nós temos que colocar o pão na mesa, sim, nós temos que pagar as contas, sim, nós queremos até progredir um pouco, financeiramente falando, nesta vida, mas essas coisas não podem ser a nossa prioridade. No versículo 33, Jesus disse assim, depois de falar que são os pagãos que correm atrás das coisas materiais, ele falou, busquem vocês, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as necessidades básicas da vida, lhes serão acrescentadas. Você vai ganhar de lambuja. Quando Jesus disse para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é um conceito vago, abstrato, é um conceito bem concreto. Você pode reparar que em Mateus capítulo 16, quando Jesus disse que ele ia edificar a igreja dele, não uma denominação, mas a igreja dele, no singular. Logo em seguida, ele fala do reino de Deus. Ele faz aqui uma ligação entre a igreja dele e o reino do Pai. Nós podemos descrever o reino de Deus hoje como a igreja aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo é a manifestação atual aqui na terra do reino de Deus. O reino existiu antes da igreja. O reino de Deus vai existir depois da igreja, na sua expressão celestial e eterno. A Bíblia fala do reino de Deus nesses termos. Mas hoje, onde é que nós encontramos o reino de Deus? O reino aqui, sim, é o reinado. Deus é soberano sobre tudo e todos. Mas dentro disso, como ele disse em Êxodo, capítulo 19, toda a terra é minha. Mas dentro dessa terra, eu estou escolhendo vocês para ser o meu reino. E a igreja é descrita no Novo Testamento como o reino de Deus. Então, pelo menos em parte, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus tem em mente a igreja dele,
como a expressão atual do reino de Deus. Em Hebreus, naquele documento tipo carta, o autor escreve para cristãos, judeus que se tinham convertido a Jesus, mas que estavam recebendo perseguição por causa da sua fé, e alguns deles já estavam voltando para trás. Estavam deixando de reunir, estavam deixando de confessar Jesus como o Senhor e Salvador. E em determinado momento, o autor dessa carta, o documento, o sermão, se você quiser chamar assim, esse livro, em Hebreus 10, versículo 25, ele falou assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A própria palavra igreja significa reunião ou assembleia. Era um termo usado lá no primeiro século para uma assembleia dos cidadãos de uma cidade. E é usado assim no livro de Atos. Tem seu uso secular. Jesus pegou essa palavra para descrever o seu povo. Seu povo é chamado de reunião, os reunidos. E sem nos reunirmos, nós não somos igreja. Tem denominações que mantêm uma lista dos seus membros, um rol de membros, e você pode constar nesse rol de membros sem estar participando daquela denominação. No reino de Deus não é assim. Se você não é participante, você deixa de ser igreja. Agora vamos lembrar também que nem todo povo que se diz igreja o é verdadeiramente. As denominações se chamam de igreja, mas eles são qualquer coisa menos igreja. Porque a igreja é reunião, são as pessoas reunidas em torno de Jesus. Denominação é divisão. Na igreja, Jesus reúne as pessoas. Na denominação, as pessoas são separadas por essas divisões. Da mesma forma, nem todo o que chama Jesus de Senhor faz a vontade dele. De novo, no Sermão do Monte, Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo grupo que se diz igreja o é. É uma divisão, é uma denominação. Não está fazendo a vontade do Pai. Então Jesus não é Senhor e aquele grupo não é igreja na definição bíblica. Então tenha certeza de que você esteja fazendo parte da igreja única que pertence ao Senhor Jesus. Vamos pegar emprestado as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, quando ele diz que nem todo descendente de Abraão é de Israel. Nem todo aquele que se diz ser Israel, de fato é. Ele se referia não somente ao fato de que Abraão tinha outros filhos, mas você é israelita quando você tem Abraão como seu pai espiritual. Quando você tem as atitudes de Abraão, Jesus falou o mesmo em João capítulo 8. Então vamos pegar a palavra de Cristo e vamos colocar essa palavra dentro dos nossos corações. Vamos também priorizar o povo de Cristo. E número 3. Vamos fazer a mesma petição de Cristo. Petição significando
a oração de Cristo. Meus 4 pontos aqui hoje, tudo começa com a letra P. A palavra de Cristo, o povo de Cristo e agora a petição de Cristo. O que foi que Cristo orou? Qual foi a sua oração? Talvez uma das orações mais bem conhecidas do Senhor Jesus foi no jardim de Getsemane, antes de ele ser traído, julgado e crucificado. Jesus não queria morrer, mas ele orou assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. O cálice aqui representa o sofrimento da cruz. É uma figura lá do Antigo Testamento de beber aquilo que Deus ia te dar. Jesus continuou sua oração assim, porém. Ele não queria morrer, não queria sofrer, mas ele falou assim: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta oração deve ser a sua e a minha. Vamos fazer essa mesma petição, essa mesma súplica, esta mesma oração. E vamos orar em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses, no final daquela carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículos 16 a 18, escreveu assim: Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem continuamente. Eu tenho grande respeito pela minha esposa, porque ela mantém uma lista por escrito de pedidos de oração que as pessoas fazem nas nossas reuniões aqui em casa. Um caderno só de pedidos, agradecimentos, súplicas que as pessoas fazem. E ela lembra durante a semana estes pedidos que as pessoas fizeram. Nós precisamos orar continuamente, primeiro, para que seja feita a vontade do Pai em nossa vida e não a nossa própria vontade. Você pode fazer esta oração? Fazendo assim, com a palavra de Cristo no seu coração, com a prioridade do povo de Cristo na sua vida, você fazendo essa petição, você vai tornar Cristo o centro da sua vida. E para finalizar, número 4, para colocar Jesus como o centro da sua vida, faça a constante proclamação da boa nova de Cristo para cumprir a missão dele neste mundo, de oferecer o evangelho a todas as pessoas. A proclamação. Vamos ter essa palavra dentro do nosso coração e nós vamos proclamar, nós vamos evangelizar, nós vamos oferecer para as pessoas o sacrifício de Cristo que traz o perdão dos pecados. Em Lucas capítulo 9, uma vez Jesus chamou um homem para segui-lo. O homem mostrou interessado, mostrou interesse em seguir Jesus, mas ele disse: deixa eu primeiro voltar para a casa do meu pai e enterrar meu pai. Os estudiosos dizem que provavelmente o pai dele nem tinha morrido ainda. Então o homem estava protelando e pensando mais na sua família física do que receber uma família espiritual. E receber Deus como Pai, de seguir Jesus como Mestre e Senhor. E sabe o que Jesus falou para esse homem? Primeiro ele falou:
Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Os espiritualmente mortos é que vão dar prioridade às coisas dessa vida, até dentro da sua família física. Mas Jesus disse ainda para este homem: você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Este é um marco de ser um seguidor de Jesus. É se tornar um proclamador, um evangelizador de Cristo. A grande comissão que nós encontramos nos 4 evangelhos não era apenas para os apóstolos, como algumas pessoas dizem. A grande comissão de ir para o mundo inteiro e proclamar a boa nova de Cristo, de fazer discípulos de Jesus, não nossos discípulos, mas discípulos de Jesus. Essa grande comissão é para cada um de nós, seguidores de Jesus. Quem segue estas práticas da palavra de Deus, do povo de Deus, de fazer a petição de Cristo e de proclamar a palavra, a salvação de Jesus, quem segue estas práticas fará, de fato, uma revolução espiritual na sua vida e na sua congregação. Mas poucos o farão. Eu vejo isso na Irmandade. A maioria está contente de ficar sentado, assistindo, consumindo, sem contribuir, sem correr atrás. Mesmo os que se chamam cristãos não correm atrás de colocar Jesus como o centro da sua fé e da sua vida. Agora, você que está assistindo aqui ou ouvindo essas palavras, a minha pergunta para você é o seguinte: você vai fazer isso? Ou você vai continuar no marasmo ou na mesmice de sempre, da grande maioria? Você vai continuar lendo seus gibis, jogando seu videogame, passando horas e horas na mídia social e desperdiçando seu tempo e sua vida e sua eternidade como a maioria? O Cristo vai ser realmente o centro da sua vida. Se você quer isso, você tem que correr atrás. Você tem que fazer o esforço. Você tem que buscar freneticamente, intensamente, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Com isso, o Senhor vai cuidar de você hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.